Ki Jai. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Ki Jaya. Madhya Lila 15. Sarvabhauma Acharya oferece praçada ao Senhor, verso 108. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadipa Shandi Javana Seho Maha Vaishnavaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Hoje vamos ler aqui, estava observando um pedaço do significado de Srila Prabhupada desse verso, porque ele é muito longo, o significado. Amanhã continuamos com o mesmo verso 108. Diksha Purascharya Vidya Pekshanakari Jirva Sparshe Achandala Sabari Udhari. Não é preciso submeter-se à iniciação ou executar as atividades exigidas antes da iniciação. Basta apenas vibrar o santo nome com os lábios. Assim, mesmo o homem da classe mais baixa, Chandala, pode libertar-se. Aí o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Em seu Bhakti Sandarbha 283, Srila Jiva Goswami explica Diksha. Divyangyanam Jatoda Dyat Kuryat Papasya Sanshayam Tasva Dikshiti Saprokta Dikshikai Statva Vidai. Diksha é o processo pelo qual podemos despertar o nosso conhecimento transcendental e anular todas as reações provocadas por atividades pecaminosas. Uma pessoa perita no estudo das escrituras reveladas conhece este processo como Diksha. Os princípios reguladores de Diksha são explicados no Hari Bhakti Vilasa, Vilasa 234, e no Bhakti Sandarbha 283, como se afirma: Dvijanam anupetanam swakarma jayanadishu yadhadikaro Nasti hasya chopanayanadanu tadhadra dikshitanam tu mantra devarchanadishu najikaro asti attakuriyat atmanam shiva sanstutam. Mesmo que alguém tenha nascido em família de brahmanas, só poderá ocupar-se em rituais védicos se for iniciado e tiver um cordão sagrado. Apesar de ter nascido em família de brahmanas, ele só se torna um brahmana após a iniciação e a cerimônia do cordão sagrado. Sem que seja iniciado como brahmana, não estará habilitado a adorar o santo nome adequadamente.
segundo os princípios reguladores Vaishnavas, é preciso ser iniciado como Brahmana. O Haribhakti Vilasa 2.6 cita o seguinte preceito do Vishnu Jamala: Adikshitasya vamuru kritam sarvam nirarthakam pashujo ninyavapnoti diksha virahito jannaha. Enquanto não formos iniciados por um mestre espiritual fidedigno, todas as nossas atividades devocionais serão inúteis. A pessoa que não recebe a devida iniciação sujeita-se a cair novamente nas espécies animais. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 1, Advento do Senhor Krishna, introdução, verso 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Shuka Uvacha, Shri Shuka Uvacha, Samyak Vyavasita Buddhis, Samyak Vyavasita Buddhis, Tavarajarshi Satama, Tavarajarshi Satama, Vasudeva Kathayante, Vasudeva Kathayante, Yajata Naistikirati, Yajata Naistikirati. Shri Shuka Uvacha, Samyak Vyavasita Buddhis, Tavarajarshi Satama, Vasudeva Kathayante, Jajata Naistikirati. Tradução, vamos repetir, por favor. Srila Shukadeva Goswami disse, Srila Shukadeva Goswami disse: Ó Majestade, ó Majestade, ó melhor de todos os reis santos, ó melhor de todos os reis santos, porque és muito atraído aos tópicos de Vasudeva, porque és muito atraído aos tópicos de Vasudeva. De certo, tua inteligência está firmemente fixa, de certo, tua inteligência está firmemente fixa em compreensão espiritual, que é a única verdadeira meta da humanidade, que é a única verdadeira meta da humanidade. Porque esta atração é incessante, ela com certeza é sublime, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Krishna Katha é compulsória para o Rajarshi, ou o Rei Santo, né?
ou líder executivo do governo. Isso também é mencionado no Bhagavad Gita. Imam Rajarsha e o Vidu. Infelizmente, nesta era, o poder de governar está sendo pouco a pouco tomado por homens de terceira ou quarta classe, que não têm compreensão espiritual e, portanto, a sociedade está se degradando bem depressa. Os líderes executivos do governo devem compreender Krishna Katha, pois, se não for assim, como as pessoas serão felizes e como ficarão aliviadas das dores da vida material? Aquele que fixou sua mente em consciência de Krishna deve ser visto como possuidor de inteligência muito aguda para conhecer o valor da vida. Maharaja Parikshit era Rajarshi Satama, o melhor de todos os reis santos. E Shukadeva Goswami era Muni Satama, o melhor dos Munis. Ambos eram elevados devido ao seu interesse comum por Krishna Katha. A posição sublime do orador e da audiência será muito bem explicada no próximo verso. Krishna Katha é tão vivificante que Maharaja Parikshit esqueceu-se de todas as coisas materiais, inclusive de seu conforto pessoal em relação a comer e beber. Este é um exemplo de como o movimento da consciência de Krishna deve espalhar-se por todo o mundo para colocar tanto o orador quanto a audiência na plataforma transcendental e levá-los de volta ao lar, de volta ao Supremo. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanyam manobhistam istabidham Jena bhutale swayam rupakadamahyam Dadati swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Shri Shuka Uvacha Samyam Vyavasita Buddhish Tavarajarshi Satama Vasudeva Kadhayamte Yajadhana Istikirati. Shri Shukadeva Goswami disse: ó Majestade, ó melhor de todos os reis santos, porque és muito atraído aos tópicos de Vasudeva, de certo tua inteligência está firmemente fixa em compreensão espiritual, que é a única verdadeira meta da humanidade. Porque esta atração é incessante, ela com certeza é sublime. Aqui agora está tudo explicado, né? Ficou tudo muito claro. Muito claro. Primeiro que as atividades transcendentais de Deus, de Krishna, elas são um néctar nos ouvidos de todos. Segundo que por ouvi-las não só nos purificamos, como compreendemos as coisas como elas são. Realizamos a verdade dos fatos.
E terceiro, que por se fazer isso incessantemente, está se executando uma atividade hiper sublime. Então, não é nenhum absurdo que estamos ouvindo aqui, que quem tem essa inteligência, porque usa tal inteligência para esse propósito fixo nessa meta, sudia, é dotado de inteligência transcendental, espiritual. É a inteligência mais aguda que um ser humano pode ter, porque o ser humano Labdam, Sudurlabam, Bidam, Bahusam, Balante, Manusha, Arvadam, Anitya, Dira. É um homem sóbrio, inteligente de verdade. A Pirradira, Turnamate, Tanapate, Tanubrityo Java, Nirshya Sarvi Sayakalusava Tasya. O Bhagavatam fala que um homem realmente inteligente, realmente introspectivo, sério, ele entende que, embora esse corpo material seja temporário, como todos, mas ele é uma oportunidade raríssima, ele é uma dádiva divina, porque como ser humano, nós podemos entender os assuntos mais elevados que existem, nós podemos entender, alcançar a perfeição mais elevada, enquanto como almas, estivermos num corpo humano. Então, quem é inteligente de verdade se dedica a isso. Faz sempre isso. Vasudeva Katayante. Yajata Maistikirati. Fica firmemente fixo nesse propósito. Por quê? Porque qualquer outra meta, qualquer outra entidade viva em qualquer corpo inferior está fazendo. Comendo, dormindo, se acasalando e se defendendo. E desfrutando, em última instância, sempre de sexo. Qualquer um pode desfrutar disso. Qualquer alma está desfrutando disso. Em qualquer corpo. Então, um ser humano, ele é muito introspectivo, muito sério. Deve ser. E quando ele se torna realmente muito sério, muito inquisitivo, muito introspectivo, ele está fazendo o uso perfeito da vida humana. Por quê? Porque a vida humana é essencial para isso e, como falamos no começo, como todos os outros corpos, também é um corpo temporário. E quem sabe quando vai deixar esse corpo? Anumritya Java significa que temos que correr atrás dessa compreensão antes que ocorra outra morte, antes que tenhamos que trocar de corpo de novo. Temos que buscar conquistar os benefícios mais elevados da vida. E os benefícios mais elevados da vida são esses. São esses. Entender que a alma, compreender sua relação eterna com a alma suprema, objeto de amor de todos, o todo atrativo, a pessoa suprema, e se relacionar amorosamente com Deus, com Krishna, com Vasudeva, que é tudo, Vasudeva Sartam Iti, aqui e agora já, como um estágio para, ao deixar esse corpo, desfrutar novamente na posição constitucional eterna da alma no mundo espiritual com Krishna, em bem-aventurança transcendental plena no mundo espiritual. É isso. É isso. Então aqui, porque Shukadeva Goswami, que é o melhor dos munis, o melhor dos pensadores, o mais intelectual dos santos,
o mais entendido nas atividades transcendentais de Krishna. Está falando o ouvinte, que também está sendo aqui chamado pelo próprio Shukadeva Goswami de o melhor dos reis santos, né? E Maharajarsha e Vidu, como Krishna explicou no Bhagavad Gita, que os reis santos aceitam essa verdade, a pessoa suprema como tudo, Vasudeva Sarvam Iti, e passam essa mensagem para frente para os seus dependentes, para os seus súditos, para os seus governados. Vejam só a diferença, né? Então Imam Rajarsha e o Vidu, é um rei santo, é o líder ideal, é aquele que não só mantém materialmente todos os seus subordinados, todos os seus súditos, sem deixar faltar nada para ninguém, bem como os ilumina com Krishna Katha. Com Krishna Katha. Com as descrições transcendentais das atividades de Deus, de Krishna, revelando para todo mundo, ensinando para todo mundo como é Deus, quem é Deus. Essa é a posição do líder. Então, Prabhupada fala aqui, os líderes executivos do governo devem compreender Krishna Katha, pois, se não for assim, como as pessoas serão felizes e como ficarão aliviadas das dores da vida material? Aí que está. Não tem solução, gente, se não for um líder puro, que não só mantém dentro do seu Dharma, materialmente falando, todas as pessoas, todos os cidadãos, todos os animais, tudo, como um verdadeiro Suridama, Sarvadehinam, bem-querente de todas as entidades vivas, todos os seres humanos, todas as entidades vivas que nascem, Suridam Sarvabhutana, ou ele não está capacitado para ser um líder. Então aqui nós estamos ouvindo o diálogo, Krishna Katha. Prabhupada falou, no verso seguinte vai ser explicado a posição sublime, né, do orador e da audiência. Então, o orador, o melhor deles, Shukadeva Goswami, filho de Vyasadeva, a encarnação literária de Krishna. E o ouvinte, o descendente de Bharata, o melhor dos reis santos. Vejam só. Aí, quando acontece isso, o orador está por vibrar Krishna Katha, por lembrar-se de Krishna ao estar falando Krishna Katha, se purifica. O ouvinte, por beber pelo ouvido néctar de Krishna Katha, Karna Rashaya Nakatha, com os ouvidos bem abertos, se ilumina, se purifica. Se satisfaz a ponto de ficar livre dos sadgunas, né? Dos 6 açoites que detonam com a alma condicionada na forma humana de vida e nas outras também, mas principalmente na forma humana de vida, que é o quê? A sede, a fome, choca, a lamentação, o morro, a ilusão, né? Jara, definhamento, a invalidez, a velhice, e Mrityu, a morte. Krishna Katha
Vamos voltar um pouquinho de novo. Shukadeva Goswami está falando do Bhagavatam para Parikshit Maharaja, porque ele tomou abrigo nos pés de lótus de Shukadeva Goswami, porque ele estava prestes a morrer, porque foi amaldiçoado pelo filho Brahmanito de Shamika Muni. E quando ele soube, teve certeza que ia morrer, ele correu para ouvir o que alguém que está prestes a morrer tem que saber. Foi se iluminar. Foi se iluminar com o quê? Com as atividades transcendentais de Krishna, que por si só são virtuosas e limpam do coração do devoto toda a sujeira, inclusive todo o desejo de atividades fruitivas. Então, Krishna Katha, isso que todo mundo está fazendo agora, ouvindo o Bhagavatam, é exatamente a sequência disso. Claro que guardadas as devidas, incomensuráveis proporções. O orador aqui está falando, mas está se purificando porque está falando Krishna Katha. Quem está ouvindo e faz pergunta, aliás, vocês devem fazer perguntas para que outros se beneficiem ao serem esclarecidas essas perguntas. É assim. E também porque vocês estão ouvindo, vocês estão se purificando. E quem por tabela, a audiência, também faz parte, pela internet dá para muita gente fazer parte, também se purifica. Olha o poder de Krishna Katha. Em última instância, isso já é serviço devocional. Está todo mundo fazendo serviço devocional. E o serviço devocional é poderoso. O Srimad Bhagavatam, no começo dele, o Bhagavatam 1, capítulo 2. É uma sequência. O Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 7. Fala isso. Fala Vasudeva Bhagavati, Vasudeva Savaniti, Vasudevaya Gathayante, aqui. Fala Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Janayati Ashu. Ashu quer dizer brevemente, imediatamente. Ashu Vairagya Gyananchadhyadaitukam. Estou falando que isso é serviço devocional, ouvir sobre Krishna, cantar as glórias de Krishna, vibrar o santo nome de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E também ouvir, além de cantar. E tudo isso é o contexto do Krishna Katha, que sendo colocado em prática é o serviço devocional. Então, todos o que está falando, graças a Krishna, o que está ouvindo e indagando, graças a Krishna, muito obrigado. É bom fazer isso, porque ajuda todo mundo. E a plateia toda, de uma maneira geral, todos os ouvintes, desde os mais recentes, ainda não muito acostumados com Krishna Katha, até os que ouvem diariamente. Todos estão se beneficiando. Esse é o poder. Por quê? Porque todos estão fazendo serviço devocional. Já começou o serviço devocional. Vasudeva Bhagavati, fala esse verso 7 do capítulo 2 do Bhagavatam, a divindade e serviço divino. Bhakti Yoga Prayodhita. Essa execução de Bhakti Yoga, que todos estão fazendo agora, serviço devocional, é muito forte. Muito forte. Por quê? Ashu quer dizer imediatamente. Janayati Ashu Vairagya. Jana, essa pessoa, Ashu Vairagya, imediatamente, de imediato, que está ouvindo agora o Bhagavatam, que está fazendo parte desse contexto, está fazendo serviço devocional. Isso faz com que, imediatamente, todos esses ouvintes desenvolvam duas coisas quase que impossíveis de se desenvolver nesse mundo, sem
serviço devocional, sem Bhakti Yoga, sem Krishna Katha, sem Hari Katha, sem Vishnu Smarana, sem lembrança de Krishna, lembrança de Vishnu. É quase que impossível se desenvolver essas duas coisas, Jnana e Vairagya. Conhecimento, que é uma iluminação que Krishna dá no coração, sem a pessoa se esforçar para obtê-lo. Compreender coisas do aspecto da compreensão transcendental e espiritual para a autorrealização, que ela mal podia imaginar que tinha capacidade de entender, que ela mal podia pensar em tal assunto, começa a realizar. Começa a receber conhecimento sem causa. A causa é a ocupação e serviço devocional. Bhakti Yoga para Yodhita. E isso, juntamente com Vairagya, começa-se a ter força para renunciar todos os apegos, para virar as costas para a ilusão, para esse mundo de desfrute material que acaba sempre em frustração e misérias, sofrimento. Então, por se fazer isso, se desenvolve imediatamente. Olha como isso é importante. Se desenvolve de imediato. Ashu. Janayat Ashu Vairagya Dhyananchaja Vaitukan. Conhecimento sem causa e desapego do mundo, desapego de tudo, desapego até do corpo, que é muito difícil, hein? Então esse é o verso 7. Aí lá na frente, nesse mesmo capítulo, Divindade e Serviço Divino, ele fala, no verso 17 do mesmo capítulo, ele fala Srinatan Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantas Tohya Badrani Ridyantas Tohya Badrani Vidunoti Surit Satan. Fala o quê? Que Krishna presente no coração de todos como a super-alma, presente no coração do devoto como o benfeitor do devoto, destrói todo o desejo de gostos, sentidos, de atividades materiais do coração do devoto que saboreia essa mensagem transcendental, Krishna Katha, Hari Katha, esse conhecimento transcendental. Que por si só, quando falado dessa maneira, devoto, Muni Santama, qualificado como Shukadeva Goswami, por um indagador, um ouvinte inquisitivo, sério, Rajarshi Satama, como Parikshit Maharaj. Quando existe essa conexão aí de orador qualificado e ouvinte qualificado, orador determinado, fixo, que quer fazer isso mesmo, que compreende que é o melhor remédio para todos, e ouvinte, que entende que eu devo beber esse remédio, porque assim eu curo todas as minhas doenças, toda a minha infecção material. Quando isso acontece, o sucesso é garantido. Por quê? Porque essas atividades são tão poderosas que por si só elas já são virtuosas e elas se tornam completamente eficazes quando são faladas e ouvidas de maneira adequada, de maneira autorizada, de maneira pura, sincera. Então, podem fazer perguntas para tentarmos responder e esclarecer, que assim toda a audiência se beneficiará. Então são 3 beneficiados aí. Quem fala e se purifica, quem ouve se purifica e indaga, e porque ele
ouve e indaga, da sua indagação, ao ser esclarecida essa indagação, todos os outros também se beneficiam e entendem mais ainda sobre Harikatha, sobre Krishna Katha, sobre as atividades do Senhor Supremo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.